Durante praticamente toda a minha infância, eu passei sentado aqui, no colo do meu avô, no rabo do fogão, ou na taipa do fogão, como se dizia lá em Baipendi. A gente quentava o fogo para passar o inverno, tempo gostoso, tempo maravilhoso. E a nossa relação com o fogão a lenha era muito boa, porque na nossa casa sempre teve um fogão a lenha desse, e antigamente se fazia o aquecimento da água para tomar banho por um processo chamado serpentina. A serpentina é quando a água vem da caixa e ela passa por um cano aqui dentro do fogão, e depois a água sobe novamente e vai e sai lá no chuveiro, onde nós podíamos tomar um banho quente, coisa muito gostosa. Esse era o processo que existia em 1960, 1970. Eu brincava na rua com os meus irmãos todas as tardes, e era mês de julho, 1975. Estávamos brincando na rua, jogando bola na rua, e todas as vezes que nós jogávamos futebol na rua, via de regra, sempre jogava o time de camisa contra o time do sem camisa. E criança, você já viu, né? Criança não está nem aí, ele quer brincar o tempo todo, brincar, correr, divertir. E eram férias escolares, mês de julho, muito frio no sul de Minas, e escurecia cedo. E nós estávamos jogando bola no campinho, aquele campinho de paralelepípedo, onde você dá 2 chutes na bola e pega um pedaço de pedra, sangra o dedo, mas está tudo certo. Criança é outro nível. Naquela época, né, a gente se estrupava todo e estava tudo legal. E aí eu passei a tarde toda jogando bola no campinho, eu tinha 10 anos de idade naquela época, e eu voltei para minha casa. E eu voltei para minha casa com a camisa, eu joguei bola nesse dia no time sem camisa, e eu voltei com a camisa amarrada na minha cintura, amarrada aqui embaixo, se amarrava a camisa na cintura. Por que eu fazia isso? Porque todas as vezes que eu jogava bola no time sem camisa, eu tirava a camisa e deixava na beira do campinho, eu acabava esquecendo a camisa ali na beira do campinho e ia embora para casa. Quando eu chegava em casa e estava sem camisa, o que acontecia? As mães naquela época não perdoavam não, ó. Descia o chicote na gente. E eu, para não apanhar, eu amarrava a camisa na minha cintura e ia embora para casa. Muito bem, fomos para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: Paulinho, você pode, por gentileza, acender o fogo do fogão a lenha para aquecer a água, para você tomar banho e dar banho aos seus irmãos? E eu fiquei assim, claro que posso. E fiquei pensando, que maneira que eu posso agora de acelerar esse processo? A gente gosta de acelerar o processo, não é verdade? Eu não sei se você já teve a experiência de acender um fogo no fogão a lenha. É um processo lento. Você tem que pegar palha, colocar sabugo de milho, colocar graveto, acender, ficar soprando. Vem cinza nos seus olhos, vem fumaça nos seus olhos. E aí quando pega aquele fogo, você vai tentando aquele fogo ali até pegar o fogo no pau. Durava alguns minutos. E como eu sempre fui muito atirado, a minha mente sempre animada, eu vou acelerar esse processo. Me lembrei que meu pai guardava um pouco de álcool dentro de uma garrafa de plástico. As garrafas de plástico antigamente elas tinham furinho em cima, apertava essa garrafa para o álcool sair, e ele guardava essa garrafa dentro de uma panela de pressão velha que a gente tinha em casa, escondida atrás das latas de comida que ficavam no armário, lá na cozinha da casa da minha mãe. Antigamente se chamava latas de mantimentos, alguém deve se lembrar disso, e tinha inclusive aquela lata maior que era do arroz, depois é do feijão, depois é da farinha, depois é do açúcar e depois é do pó de café. Você deve se lembrar desse negócio. E os armários antigamente se chamavam guarda-comida. Então se guardava comida dentro dos armários, porque não tinha geladeira, né? Então eu fui lá no guarda-comida, botei uma cadeira em cima de um sofá velho ao lado do armário, subi naquela cadeira para poder pegar o álcool assim dentro da panela de pressão. Peguei o álcool, voltei, cheguei pertinho assim do fogão a lenha, como está esse aqui, ó. Cheguei pertinho, peguei a garrafa de álcool e eu exprimi a garrafa de álcool dentro do fogo, fiz assim, ó. Quando eu exprimi, foi um jato de álcool para dentro do fogo, pegou fogo, do jeito que você está vendo aqui nesse fogão, e veio um rastro de fogo na ponta da garrafa na minha mão.
Quando chegou na minha mão, eu assoprei. Não apagou, soprei mais forte. Não apagou, aí soprei bem forte. Quando eu soprei com toda a força do meu pulmão, aquele fogo que estava em cima do bico, ele desceu para dentro da garrafa, e eu vi aquela cena, fiquei preocupado, e eu vi uma janela, estava assim do lado, eu me virei para jogar pela janela. No que eu fiz esse movimento para jogar pela janela, aqui em cima, essa garrafa de álcool explodiu na minha mão e caiu no meu rosto, caiu no meu corpo, álcool e fogo, e eu me tornei um tocha humana. Se você se lembra do desenho de televisão, Os Quatro Fantásticos, eu me tornei aquele garoto que é o tocha humana. O fogo subiu todo dentro de mim, me pegou e cortou totalmente meu corpo, e eu fiquei com tanta dor que eu saí correndo da cozinha. Minha mãe estava assim no canto da cozinha, né, passando roupa numa mesa. Ela tinha um lençol, na verdade um cobertor em cima daquela mesa. Ela estava passando roupa. Quando ela me viu pegando fogo, a minha mãe pegou aquele guarda-roupa por cima da mesa e saiu correndo atrás de mim. Eu corri para a rua e desci. A gente morava assim no morro, eu desci um pouquinho, aí me lembrei que a casa do meu avô era para cima. Eu fiz a curva para voltar para cima. Quando eu estava subindo, a minha mãe já saiu de casa com aquele cobertor, e ela abafou o meu corpo e imediatamente apagou o fogo. Quando apagou o fogo, ela foi me pegar no colo e fez o que toda mãe faz quando vai pegar o filho no colo. Ela colocou a sua mão na minha cintura e ela puxou para que eu subisse. No que ela puxou, a sua mão subiu com a pele e ficou em carne viva todo o meu corpo. Naquele momento, aquela cena foi muito forte para ela. Ela passou mal. Nisso, o vizinho da frente de casa, que tinha ouvido aquele barulho todo, o nome dele é Pedro, ele saiu e falou: o que aconteceu? A minha mãe falou assim: o Paulinho queimou com álcool, precisa levar ele lá no Dr. Geraldo. O vizinho veio, me pegou pela mão, eu segurei na mão dele, eu tinha 10 anos de idade, e eu saí andando em direção ao consultório do Dr. Geraldo. Minha mãe disse para mim depois, ela disse que ela passou mal e ela acabou desmaiando, porque ela não aguentou de ver o filho dela queimado com a carne viva. O médico morava mais ou menos umas 4 quadras para baixo. Nós descemos andando, sentindo muita dor. Quando eu cheguei na casa do médico, ele estava atendendo uma cliente na clínica, fazendo um parto ali na casa dele, na clínica. E aí a empregada dele chegou na sala e eu pedi para ela um copo de leite gelado, porque eu não aguentava de tanto calor e queimava o meu corpo por dentro. Era muita dor que saía dentro do meu corpo, porque estava todo queimado. Eu queimei 60% do meu corpo. Cabeça, rosto, pescoço, perna, braço. Queimei com queimaduras de 1º grau, queimaduras de 2º grau e queimaduras de 3º grau. A empregada me deu aquele copo de leite gelado, eu tomei aquele copo de leite. O médico, quando saiu ali, me viu na varanda da casa dele. Nós estávamos na varanda, ele me viu ali e falou assim: leva esse menino para o hospital. Gente, em 1975, na cidade que eu morava, no sul de Minas, chamada Baia Pendi, não tinha muitos carros. Tinha uma ambulância, um carro da polícia, talvez o prefeito tivesse carro, não me lembro. Mas eu fui caminhando da casa do médico até o hospital. Quando nós chegamos no hospital, o meu vizinho foi me internar no hospital e não me deixaram ser internado, porque tinha uma lei no hospital que só podia internar quem fosse parente. E ele era meu vizinho. Eu fiquei sentado na escadaria do hospital. Quando o vizinho saiu dali, foi a pé até o local onde meu pai trabalhava, chamaram o meu pai para que o meu pai viesse então me internar. Nesse caminho, antes do meu pai chegar, quem chega no hospital foi o Dr. Geraldo. Ele terminou o parto com a mulher e voltou para o hospital. Quando ele me viu sentado ali na porta, na escadaria do hospital, queimado, chorando, ele me pegou pela mão, entrou para dentro do hospital e saiu xingando todas as pessoas que estavam ali na recepção do hospital. O que eu me lembro é que o hospital na época era governado e administrado por uma entidade religiosa da Igreja Católica, por freiras, e ele saiu gritando e xingando a madre superiora do hospital como uma mulher desfilhada, que não tem filho, que não tem amor por crianças. Mas deixando isso de lado, imediatamente eu fui internado, o médico saiu,
para que pudesse visitar um paciente que tinha cortado o pé com o machado na roça, e ele voltaria para o hospital para dar atendimento para mim. Nisso, havia no hospital um médico residente, um desses médicos que estão formando em medicina. Ele veio de Belo Horizonte e estava fazendo residência em Baipendi. E ele disse às enfermeiras que estava sendo desenvolvida uma técnica muito importante sobre tratamento de queimaduras, e que era necessário enrolar o meu corpo com algodão e faixas, as famosas ataduras. As enfermeiras ficaram assustadas com aquela informação do médico e elas disseram: mas doutor, não pode, a queimadura ela tem que ficar exposta. E ele mandou, como médico, como estudante, mandou elas fazerem isso. Elas passaram um remédio roxo em mim, no corpo todo, eu fiquei totalmente roxo, e uma das enfermeiras, a enfermeira-chefe, ela disse assim: eu vou colocar algodão somente no braço esquerdo e enrolar o resto do corpo dele todo com faixa, porque se der problema, a gente vai descobrir depois. No finalzinho da noite, aquele médico, o doutor Geraldo, voltou da roça que atendeu o paciente dele. Quando ele chegou no hospital e me viu todo enfaixado, roxo, ele ficou desesperado. Ele começou a brigar com as pessoas e chamou o médico de plantão que ali no meu quarto e disse para ele: amanhã, quando vier fazer o curativo do garoto, eu quero você aqui. No outro dia, o que eu me lembro, eu estava sentado, ele segurando as minhas mãos. Cada enfermeiro, uma enfermeira agarrando a minha mão esquerda, outra enfermeira agarrando a minha mão direita, segurando as minhas mãos. E eles começaram a derramar água, soro fisiológico, sabão, líquido em mim, para retirar aquelas faixas e retirar o algodão. Pesaram mais de meio quilo de pele misturada com pedacinhos de carne que saíram daquele algodão do meu corpo. Eu sofri terrivelmente naquele hospital. Fiquei ali por 2 meses. Tomava 8 injeções por dia. Tomava soro o tempo inteiro. Não podia comer comida. Eu fiquei magro, fiquei esquelético. Depois de 2 meses, eu tive alta daquele hospital, fui para minha casa. E naquela semana, a minha família resolveu fazer um culto de ação de graças a Deus pela minha vida, que eu não havia morrido. E quando eles me tiraram do quarto onde eu estava e me levaram para a sala, eu me fiquei de frente a um móvel que a minha mãe possuía, chamado cristaleira. É um móvel de vidro, mas que no fundo dele tem espelho. E quando eu me vi daquele móvel, meu corpo todo deformado, meu corpo todo queimado, eu já não era aquela criança normal mais, não relembrava mais do meu corpo perfeito. Eu passei mal, eu desmaiei. Me levaram para o meu quarto, continuaram o culto, eu virei para o canto da parede e eu chorei todo aquele tempo, pedindo a Deus que Deus tivesse misericórdia da minha vida. Depois desse período de recuperação, eu comecei a ir para Belo Horizonte para fazer cirurgias plásticas. No início foram cirurgias de enxerto para corrigir e curar feridas do meu corpo que não conseguiram ser cicatrizadas. Durante os 10 anos até os 17, eu fiz o meu tratamento ali no Sagrada Família, no INPS, em Belo Horizonte, e foram feitas 15 cirurgias plásticas para consertar o meu corpo, para consertar as marcas que aquela queimadura fizeram. Mas as cirurgias não conseguiram consertar as marcas emocionais. As cirurgias não conseguiram retirar as depressões que ficaram na minha alma, a baixa estima que entrou no meu ser. Aquelas marcas não conseguiram tirar o abandono, a tristeza, tudo aquilo que causou a dor emocional em uma criança que sofre um acidente. Eu passei por bullying, passei por rejeições, passei por apelidos jocosos, eu passei por sofrimentos, eu passei por amores não correspondidos, eu sofri agruras na minha alma. E por sofrer tanta coisa na minha alma, eu me envolvi com o alcoolismo aos 15 anos de idade. O alcoolismo era a única maneira que eu tinha para que eu pudesse, de uma certa forma, me libertar deste mundo de dores, me libertar deste mundo terrível. Comecei a tomar pinga, cachaça, para que eu pudesse fugir da minha realidade. E fica aqui o meu depoimento,
para que você possa entender que toda pessoa de uma família normal que se envolve com drogas, que se envolve com bebidas, que se envolve com remédios, que se envolve com qualquer outra coisa, para tirar a sua vida da realidade, aquela pessoa, na verdade, ela está fazendo isso como uma fuga emocional. E é por isso, depois de todo esse processo, depois de todas essas cirurgias, depois de todo esse problema que eu passei com o alcoolismo, eu tive, aos 17 anos, uma mudança radical na minha vida, que foi um encontro fenomenal com meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, onde a minha vida foi completamente mudada. Eu participei de uma conversão espiritual genuína e verdadeira, onde eu conto a minha conversão num outro vídeo. Se você tiver interesse, assista o vídeo da minha conversão para você entender como é que Cristo pode mudar a vida de uma pessoa como mudou a minha. Hoje, graças a Deus, eu sou realizado, eu sou curado, eu sou restabelecido, eu sou um líder, eu faço cursos e treinamentos, eu viajo o mundo inteiro contando meu depoimento e fazendo cursos na área de cura emocional, fazendo cursos na área de inteligência emocional, fazendo cursos na área de motivação, fazendo cursos na área de levantar a moral das pessoas, de superação, para que nós possamos viver uma vida feliz, abundante, independente dos acidentes e dos incidentes que nos tocaram. Se você é uma pessoa que passou por algum momento, alguma dor e precisa de cura emocional, se você necessita de ajuda emocional, eu quero deixar para você a nossa informação aqui embaixo. Você pode acessar. Nós temos aqui algo que vai ajudar você completamente. Acesse o link aqui embaixo para você conhecer como que eu fui curado desses traumas, como que a minha vida mudou e como que a sua própria vida pode mudar e você pode viver uma vida fenomenal para a honra e para a glória do seu Deus e do seu Criador. Eu espero que o meu depoimento possa ter ajudado você a buscar ajuda para a superação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E caso você queira, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube para que você possa receber vídeos de coaching, de motivação, de inteligência emocional, de neurociência, de business, de família, de casamento, que nós postamos toda semana um vídeo novo para você. Acione o sininho para quando entrar um vídeo novo, você receber essa informação e assistir. Obrigado pelo seu carinho. Que Deus te abençoe abundantemente.